Bem-vindos ao Ensaio Geral. Está a decorrer a Feira do Livro de Lisboa. Há 85 mil livros espalhados por 350 pavilhões. Pode, por vezes, ser difícil encontrar um livro para ler e no Ensaio Geral de hoje escolhemos 3 livros diferentes de 3 autores portugueses. Temos connosco em estúdio Hugo Gonçalves, que lançou recentemente Revolução, um romance que nos leva para o 25 de Abril. Marta Hugen, mais conhecida pela sua voz em projetos musicais como Elas e o Jazz, mas que arriscou na escrita de um livro de contos intitulado Souvenir. Temos também outro estreante na escrita, Mário Rufino, que lançou o livro Cadente. Para abrir um pouco as páginas destes livros, que pode encontrar na Feira do Livro, no Parque Eduardo VII, conversamos com quem os escreveu. Começo por Hugo Gonçalves, bem-vindo, que recentemente voltou à escrita de guiões na segunda temporada da série Rabo de Peixe. Escolheu em Revolução contar a história de uma família que se cruza com o período do fim da ditadura e com os alvores do 25 de Abril. Que história é esta, Hugo, que está em Revolução e que as pessoas poderão encontrar na Feira do Livro? É a história de uma família. Os escritores regressam com muita frequência ao tema da família. Não será por acaso, porque ela é a unidade primordial onde nós herdamos os traumas familiares, onde formamos os nossos primeiros traços de caráter. E é também uma espécie de ser vivo em constante mutação. Nós, quando somos pequenos, temos a ideia de que os nossos pais são sempre iguais. Não somos capazes de perceber que aos 30 e aos 45 anos eles são pessoas muito diferentes. Só quando chegamos a essa idade. E essa incompreensão, às vezes, sobre o que é que está a acontecer à família, quando os pais não se sentiram injustiçados pelos filhos e vice-versa, que eu queria escrever com o pano de fundo daquela que eu acho que foi provavelmente a maior também metamorfose na história do país, que foi o 25 de Abril e o processo revolucionário em curso até chegarmos à democracia. Queria contar a história da família, de mudanças, dores de crescimento, sobre uma história, um pano de fundo da história de Portugal, desde o fim da ditadura. O livro começa nos últimos anos da ditadura e vai até aos primeiros da democracia. Sempre gosta de explorar essa questão da família, porque já vem também de outros livros seus. É um dos temas a que eu regresso, tentando sempre fazê-lo de uma forma diferente. No Filho da Mãe é um livro assumidamente biográfico, e portanto falo da minha família. É mais quase um livro de um solista que vai para o palco só com um instrumento, enquanto que o Revolução é um livro mais big band ou orquestra sinfónica, porque tem vários protagonistas, é a própria família, os filhos e a mãe, a matriarca. Quem também fala da família é Mário Rufino, estreou-se na ficção com Cadente, está editado pela Quetzal. Aliás, não disse há pouco, mas o livro do Gonçalves está editado pela Companhia das Letras. Mário, este é um livro da história de um neto e de uma avó que é afetada pelo Alzheimer, por esta espécie de doença que avaria a memória. Que história é que quis contar neste livro? Quis contar uma história de amor, essencialmente, entre avó e neto. Eu não estava a escrever este livro na altura. Entretanto, meteu-se uma senhora a falar comigo, a falar muito comigo, e não se calava de forma alguma. E ainda tentei discipliná-la, mas não conseguia. E percebi que era, na altura, a minha avó estava a cair numa situação de doença de Alzheimer. Percebi que era ela a tentar falar comigo. E então foi uma forma de eu a compreender, de compreender também o facto de eu estar a desaparecer dentro dela e também a dificuldade da minha família em tomar algumas decisões. Portanto, isso levou-me para o Cadente. Mas não é um livro biográfico, tem ficção à mistura. Se nos reportarmos aos factos, não é biográfico. Agora, tudo o que aquela senhora tem de melhor é a minha avó, obviamente. Mas não é autoficção. Agora, há muito de mim ali, obviamente, há muito da minha avó, também há muito da minha família. Se eu me reportasse aos factos, ficava demasiado preocupado com contar aquilo que realmente aconteceu. Não queria isso, nem queria expor também as pessoas dessa forma, não é por aí. E este é um livro também que nos fala da questão da memória. Às vezes é bom esquecermos algumas coisas do passado, outras vezes é mau esquecermos esse passado. Memória, souvenirs, recordações. Marta Hugen é o nome deste livro de contos que está editado pela Tinta da China. Que contos são estes que têm em comum um traço que é a questão das mulheres? São mulheres de muito caráter que aqui unem de alguma forma estes contos. Não pensei no aspecto feminino, até porque tem muitos protagonistas que também tem têm muitos homens, narradores masculinos e que falam na primeira pessoa. É um livro, de facto, pegando na memória e no trauma e na ideia da família. Não temos só uma história, temos várias, onde eu acho que a vida é muito absurda, todos sabemos isso e cada um lida com isso como pode. Eu lido através da escrita, através da música, e a escrita permitiu-me, era uma coisa que eu queria escrever há muito tempo, mas não me permiti até agora, e tinha uma série de histórias a crescer dentro da minha cabeça
cabeça e coisas que eu fui recolhendo ao longo. Às vezes são histórias que eu roubei a outras pessoas, outras vezes são pontos de partida meus que eu ficcionei, e sempre me fascinou este papel ficcionador também que a própria memória tem, não é? Nós não recordamos necessariamente como as coisas aconteceram, recordamos como gostaríamos que elas tivessem sido, ou às vezes de uma forma mais dramática do que foram na realidade, e há um certo distanciamento que se calhar eu só consegui agora para pegar em coisas que me apetecia muito contar e ficcioná-las através da memória, e percebi ao fim de 3 ou 4 contos que era esse o fio condutor, que era essa ideia de haver um acontecimento, um lugar, qualquer coisa que tinha a ver com um trauma que estava mal resolvido ou subliminar, ou de que os próprios personagens não se apercebiam, e que de facto funciona como gatilho para acontecimentos, para modificação. Eu acho que em cada história há um fenómeno de resolução para os próprios personagens, para os próprios narradores. A ficção, de facto, é uma forma de transformar a realidade, a memória é uma forma de transformar a realidade. Foi um bocadinho esse o ponto de partida para eu chegar a este conjunto de contos. Mesmo não tendo, quando comecei a escrever, não sabia onde é que isto ia parar, e só depois, durante o processo, é que me apercebi que em cada uma destas histórias havia pequenos souvenirs, e há um dos contos que dá nome ao livro, em que a questão da memória, porque trata-se de facto de um personagem que tem uma amnésia retrógrada e que não se lembra de um período da sua vida, e eu percebi, ok, é à volta disto que eu estou, e esse é o fio condutor entre os contos todos, e por isso depois o resto não vou... É para o leitor descobrir também. Não vou fazer spoiler. Exato. O Gonçalves, o que é que interessa a alguém que nasceu já depois do 25 de Abril olhar para este período da história? Até porque cresceu em democracia, tem também já o distanciamento em relação à Revolução. O que é que o leva a olhar para este período da história portuguesa? Em primeiro lugar, por um sentido de oportunismo que os escritores têm. Há bocado eu acho que a Marta usou a palavra roubar, e os escritores são muito ladrões e vampiros. E ao longo de toda a minha vida, ou seja, eu conheci pessoas, meus vizinhos, da minha família, que estavam em ambos os lados da barricada, não no sentido da luta mesmo, porque a minha família não era assim politizada, mas pessoas que tinham vivido a ditadura, que tinham vivido a Revolução. Eu tinha a noção, mesmo antes de fazer a pesquisa, que era um tempo, especialmente o PREC, com muita matéria-prima para ser dramatizada. É um período tragicómico, mirabolante, rocambolesco, com episódios... À espera de serem ficcionados. À espera de ser aproveitados para a ficção. Então eu disse, esfreguei as mãos de contente, descobri aqui uma coisa valiosa. E isso, obviamente, é como depois meter as personagens principais num acelerador de partículas. Com o pano de fundo do conflito, tudo fica mais intenso, mais interessante. De um ponto de vista emocional, se eu pensasse nisso, e só pensei depois do livro, e agora que tenho tido muitas conversas sobre o livro, falámos há pouco das obsessões, não é? E uma delas, enquanto escritor, é a liberdade. Se não houver liberdade, eu não posso escrever, não é? E a ideia sempre ao longo da vida, a ideia de gratidão para com as pessoas que fizeram o 25 de Abril e que construíram uma democracia para a qual eu não contribuí nada, a não ser um cidadão que vota, mas não contribui nada. Isso fez-me ter um sentimento de gratidão, mas também de, e especialmente agora que tenho um filho pequeno, de pensar quão vulnerável é essa democracia. E especialmente a ideia de liberdade, que demora às vezes muitos anos a construir e pode desaparecer num ápice. Então acho que foi esse impulso mais emocional de gratidão e de, como diz uma personagem no livro, o direito de liberdade implica o dever da memória. E isso é algo que está muito presente em mim, mais até enquanto pessoa do que enquanto escritor, sendo que a memória também é a matéria-prima do escritor. Percebemos que é dos três essa matéria-prima. Mário Rufino, estreia literária, no seu caso, que também escreve crítica de livros, faz entrevistas a escritores, nomeadamente para a revista Ler, tornou-se mais exigente assumir esse papel de autor, dar esse passo de lançar um livro? Tornou-se bem mais desconfortável, porque é muito melhor avaliar do que ser avaliado. Eu tentei não levar a crítica para dentro do livro, pelo menos tentei que não houvesse meta-literatura dentro do cadente. Tem muito a ver com aquela avó, que não é uma leitora assídua, não é? Tem as revistas das Testemunhas de Jeová. Exato. Não há grandes livros em casa dela, até mesmo para me distanciar um bocado também desse papel de crítico literário. Agora, nunca está distanciado, porque eu aprendo a ler com a Marta e com o Hugo, aprendo a ler os livros deles, com outros autores e a entrevistar. É para os conhecermos, também é um bocado para usufruto, não é? De próprio, porque... Lá está, de roubar, como diz o... Sem vergonha nenhuma, a roubar sem vergonha nenhuma. E a aprender muito, muito com eles. Portanto, uma coisa nunca está
separada da outra. Agora, em termos de crítica literária dentro do livro, eu espero que não se veja, não é? Marta, no seu caso, os contos não é um género literário que os editores gostem normalmente de publicar. Diz que não. Eu não fazia ideia, já. Para mim Muitas foi das uma enorme vezes- novidade. Exato, dizem que só publicam contos quando os autores já são muito conhecidos. Sendo um livro de estreia, assumiu esse risco. Este ritmo rápido também que o conto tem exige um trabalho de escrita mais condensado. Foi-lhe mais exigente. Foi o único que me ocorreu, o que me pareceu obrigatório, não só porque eu sou leitora ávida de tudo, mas o conto foi sempre um formato que eu gostei especialmente, não tanto pela questão da rapidez, mas de facto com a necessidade de condensar naquele espaço mais pequeno todas as emoções, ou seja, eu acho que um bom conto tem um efeito quase, há uma emoção de chofre que acontece na leitura, que para mim tem pouco igual. Claro que no romance, a relação com o romance é diferente, nós vamos estabelecendo a relação, vamos sentindo coisas diferentes e há uma surpresa muitas vezes no conto que eu, enquanto leitora, gosto muito e que quis que acontecesse nos contos, que são histórias que eu queria contar naquelas páginas que não sabia, pois tem contos, se calhar há um conto que tem 5 páginas ou 7 ou 10 e outro Tem tem ritmos 20. diferentes. Mas eu gosto disso e, de facto, vou ser muito franca. Um romance parecia-me, quando comecei a escrever isto, uma coisa perfeitamente fora do meu universo das possibilidades. Claro que isso é verdade numa altura e depois deixa de ser. Mesmo tendo a certeza que vou continuar a escrever, não faço ideia que formato é que virá. Mas, de facto, os contos, para mim, é um desafio. Não acho que seja necessariamente mais diferente. Acho que é um exercício de contenção e da escolha das coisas certas e eu sou muito chata, sou muito revejo, porque eu acho que é comum a maior parte dos escritores rever furiosamente tudo aquilo que escrevo e isso demora um tempo que eu acho que é igual para todos os formatos, que é voltar, dar um tempo, voltar e perceber o que é que está a mais, o que é supérfluo e esse trabalho de revisão connosco próprios eu gosto de o fazer e foi-se fazendo sem que eu tivesse propriamente a pensar com premeditação e em relação à questão das vendas eu não fazia a mesma ideia porque eu estava absolutamente convencida que era o contrário e que os contos eram ótimos porque as pessoas têm pouco tempo e gostam de ler coisas curtas, mas pelos vistos não. É ao contrário, se calhar. E porque na Feira do Livro há muito mais livros para escolher, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, deixa-lhe mais sugestões. Em tempo de Feira do Livro, damos hoje a referência a algumas obras que estarão nesta festa anual da leitura. Começo por um autor de referência, o mais importante filósofo contemporâneo, Jürgen Habermas, que escreve uma outra história da filosofia, traduzida por José Lamego e publicada na Fundação Gulbenkian, e que constitui, no seu primeiro volume, um acontecimento importante para o conhecimento do pensamento contemporâneo. Miriam Alpern Pereira, também na Fundação Gulbenkian, publica uma valiosa antologia intitulada O Século do Liberalismo, contendo diversos ensaios marcantes relativos à história portuguesa do século XIX. Margarida Magalhães Ramalho, na imprensa nacional, José Sarmento Matos, um abastecedor de memórias, uma obra fundamental para o conhecimento de uma vida dedicada ao património cultural e à olicipografia de um modo rigoroso e apaixonado. De Maria Velho da Costa, Assírio e Alvim publica Cravo, com ilustrações de Hilda David. A lembrança dos acontecimentos de há 50 anos. Alguns anos passaram e convulsões desde a primeira edição deste volume. Facilmente esgotada e curiosamente não reeditada, atrevo-me a crer que esta coisa que não é ensaio nem estudo de maior monta pôs o dedo na crosta importante da mente nacional, mal sarada e mal conhecida. No centenário de Alexandre O'Neill, Maria António Oliveira, na Assírio e Alvim, publica a reedição de uma biografia literária para entendermos melhor uma figura ímpar da poesia portuguesa do século XX e não só. E se recordamos quem nos faz falta, lembro de Nuno Judice, 50 anos de poesia, antologia pessoal, 1972-2022, na Dom Quixote, para que não se esqueça.
Livros que poderá encontrar na Feira do Livro de Lisboa. Para fechar, o Gonçalves e a vida de guionista. Acaba de assinar este segunda temporada do Rabo de Peixe. Que novidades é que vai trazer esta série? Eu não posso contar, se não era despedido pela Netflix. O que eu posso dizer é que as pessoas que escreveram a série, neste caso o Tiago R. Santos e o Augusto Fraga, que é também o criador, nós juntos divertimos-nos muito a escrever esta série. Também trabalhámos no duro. Agora está a ser filmada neste momento. Julgo que a equipa até está nos Açores. Já está nos Açores. E o que eu posso esperar é que as pessoas voltem a sentir e a ver a série da mesma forma. Diziam palavras como eletrizante, ou vi tudo numa noite, possam sentir essa diversão que nós pusemos na escrita e que eles possam também quando estiverem a ver. E o próximo livro, Mário Rufino, quem se estreia, fica-se à espera já do segundo. Sim, ele está a ser escrito agora. Eu não sei se não haverá outra personagem a tentar meter conversa comigo e eu a derrapar para o outro lado. Portanto, já não faço grandes planos. Em princípio, sim, será este. Se ninguém se meter comigo, vai até ao fim. E, Marta, no caso da música, que imagino também tenha marcado o ritmo da escrita destes contos, ela vai continuar a acontecer? Elas e o jazz vai regressar? Claro, por acaso nós estamos agora mais sossegaditas, somos 13 e cada uma tem as suas vidas complicadas, mas porque estamos aqui numa pausa também para criar um novo projeto que em 2025 é uma coisa um pouco mais ambiciosa, também não posso dizer, mas vamos retomar. E a música e a escrita são coisas que decorrem em paralelo. São partes diferentes da mesma vida e partos diferentes. Nada substitui estar em palco, mas é uma experiência, e sobretudo nesse projeto com elas e o jazz, de enorme partilha, enquanto que a escrita é uma atividade muito solitária e tem mesmo que ser assim. Embora o silêncio seja importante para as duas atividades. Muito obrigada, Marta Huben, Mário Rufino, o Gonçalves terem estado neste ensaio geral. Ficam as sugestões para procurar na Feira do Livro de Lisboa, que decorre até 16 de junho. Boa noite e bom fim de semana.